Jesus amado, é com alegria, Senhor, que nessa noite de domingo nós nos reunimos ainda uma vez em torno do Teu Evangelho, Mestre. Queremos pedir para que esteja entre nós, nos inspirando, nos amparando, nos intuindo, Senhor, para que as lições imorredoras cheguem até nós. São palavras de vida eterna. Sabemos, Mestre, de que necessitamos tanto ainda da orientação, de fruir desses fluidos que nos são endereçados por esses amigos espirituais. Que o Senhor possa nos amparar, em especial na noite de hoje. Pedimos em favor da Lígia, da Clara, que tem o compromisso de nos trazer as lições que iremos estudar. Que o Senhor abençoe os nossos propósitos, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. E que assim seja. Bom, muito bem. Como vocês perceberam, né? Hoje nós temos uma dupla aqui de mulheres para fazer isso tudo. Meninas, Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, porque eu acho que o mais interessante desse movimento que a gente tem feito aqui no NEP é aproximar o Evangelho do Cristo das nossas vidas, né? Então, quando a gente lê uma passagem, quando a gente vê um ensinamento, a gente quer ancorar no nosso coração e a gente ancora com as nossas experiências, né? Com o nosso olhar. Então, pode ser que a gente traga de uma maneira muito superficial, mas a gente preparou com muito carinho. E depois que a gente fechou aqui, uma coisa que ficou bem legal, na minha opinião, a gente trouxe os artistas que vão falar desses ensinamentos, artistas que são próximos a nós. Vocês vão entender por quê, tá? Então, a Clarinha vai começar. Eu compartilho? Eu compartilho aqui, pode deixar. Hum. Oi, gente, boa noite, todo mundo, prazer estar aqui com vocês. Já que para compartilhar a tela? Rapidinho. boa noite, Sandra. Essas barrinhas que eu apanho dela. Uhum. Pode? Quando a Lígia está abrindo, gente, estava pensando, até uma coisa que eu conversei com a Claudinha e com o Bruno, se de repente a gente faz assim, ó, vocês sabem que os estudos, em regra, eu, a Claudinha e o Bruno, né? E a gente acabou, assim, pegando o jeito do grupo, o jeito do estudo de fazer assim, mas não é exclusividade, não. Tá dando eco, né? Aí, Então eu vou falar por pode aí. falar. Fechou aí? Oi, fala aí. Não, abre da minha mão, não o seu. Já abri. Então, o que que a gente pensou? Todos os meses, nós temos uma dupla para fazer o estudo. Além, então, tipo assim, ó, ficaria um domingo para mim, um domingo para o Bruno, um domingo para a Claudinha. E no outro domingo, né, geralmente tem quatro, às vezes tem cinco, mas geralmente tem quatro, uma dupla do grupo faz o estudo. Porque quando a gente faz o estudo, é muito diferente, né? É muito diferente. Então, vamos pensando aí para a gente amadurecer. E assim, às vezes pode ser alguém assim, que começou há pouco tempo, sei lá, está um pouco ainda, mas a gente sempre pensa em colocar assim, alguém que já tem muitos anos, né, de estudo, com alguém que às vezes começou há menos tempo, alguém mais tímido com alguém mais desenvolto, nessa linha aí.
Vamos amadurecer essa ideia, tá? Prontinho. Usar o seu microfone. Gente, então boa noite. Agora a gente está com o slide. A gente vai falar sobre o capítulo 7, os versículos do 13 ao 15. Não precisa colocar na minha câmera, não. Tem câmera aberta aqui. Tá. E aí, o Bruno falou desses versículos semana passada, e ele falou assim, de uma maneira muito completa. Então a gente veio trazer uma abordagem que é um pouco diferente, né, para a gente não se repetir. Mas, se repetindo, quis trazer um pouco da. Mas você consegue passar o slide? É porque senão na hora da filmagem aparece a minha imagem e a voz de outra pessoa, entendeu? Aí, Olha aqui. aí, a gente trouxe aqui o versículo. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Mas quem que é ela? Quem que é o senhor? Quem que é a mãe? A gente está falando da viúva de Naim, que era um vilarejo a 7 quilômetros, 7 horas de Cafarnaum, e ficava ao leste de Cafarnaum. E quando Jesus chega lá, há uma grande comoção pública, porque eles estão levando um cadáver para fora da cidade, né? Como o Bruno falou, tinha aquela porta, e uma comoção uma comoção de lamentos pelo corpo daquela que é escrito como um jovem, né? Como uma criança. E Jesus se compadece da mãe daquela criança, e ele fala para ela não chorar mais, fala para o menino levantar, e ele levanta e anda. E, fazendo uma recapitulação, a gente sabe que não existem milagres. Todo milagre que a gente testemunha, todo milagre registrado, na verdade, é parte de uma ciência, de uma verdade que a gente ainda não teve acesso. Então, teve aquela toda discussão sobre a letargia, sobre a catalepsia, né? Porque esse jovem, na verdade, não estava falecido, né? Ele estava apenas em uma faculdade mental, né? Que ela fica como que adormecida, mas para quem está vendo de fora, é como se tivesse morrido. E aí, eu trouxe algumas questões. Primeiro, essa imagem aqui que eu gostei dela. E aí, eu queria só chamar a atenção para um detalhezinho que dá para ver aqui que está um pano cobrindo o corpo do jovem. No texto que a gente pegou, ele fala que Jesus toca o esquife. Eu não sei se eu coloquei aqui. Passa aí. Isso. Ele fala que Jesus toca o esquife, que é essa primeira imagem aí que eu coloquei. Você pode ver que é uma coisa bem exposta. O esquife é o tipo caixão, Ele é tipo um caixão, mas ele não é um caixão propriamente dito. ele é aberto. Porque ele é aberto, é como se fosse uma caixa, uma maca, onde se colocava o morto. E na Bíblia do Peregrino, ele fala que ele toca o féretro, que é um lençol mortuário. Então, era um corpo num lugar aberto, coberto com pano. Né? A gente pensa na questão de velar, né? Então, ele estava exposto ali. E até a sabedoria do Evangelho vai chamar de padiola, que era um costume no Oriente e se levasse os seus mortos nesses esquifes abertos. Então, Jesus chega e toca o lençol e ele levanta. Eu achei. Não toca o morto, Não, toca o morto, que não é morto. que não é morto. Toca o adormecido. E aí. Ah, já quer falar dessa Pode parte? falar. E aí a gente nos remeteu a uma Eu cena. tinha pensado nisso. Numa cena que nos é muito familiar, não sei aqui quem já assistiu a peça Meu Tote, que foi escrita pelo Cezinha, né? E teve duas montagens no Arte Vida. A última foi de 2015, a primeira foi de 80, 90? Peraí, 92. Eu não era nascida nessa época, eu não sei, mas nós jovens lembramos da segunda remontagem e a gente legendou e cortou um trechinho aqui para vocês verem. No sentido de dizer assim, né, que esse ensinamento da peça, ela vai trazer o que Cristo falou, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, deixa vocês verem, depois a gente comenta um pouquinho. Tem que dar um ESC, né? Esse vai sair o som. Clica aí, que é o Arte Vida. Essa montagem, como a Clara falou,
o Arte Vida montou por duas vezes, né? Primeira vez por volta de 1992, onde eu estava envolvida, muitos dos meus irmãos. E na segunda montagem, aí eu já não estava, aí já estava a Clarinha, a outra geração, né? E alguns também da minha família e os outros amigos do Arte Vida, né? Inclusive a tia Edna, que estava nas duas montagens, a Edinalva estava na primeira, né? Não, mas assim, o mais importante é que é uma peça que apresentou muitas vezes. Isso. Muitas vezes. E que como que chama assim, o contexto, A construção, a dramaturgia. Tem um termo específico. É a história de um médium que mora na zona rural, né? Que é chamado de Tote. E o nome dele, na verdade, era Aristóteles. Mas na peça, é o nome da peça, Nhotote. Nhô daquela construção antiga, né? Nhotote. E então... Mas você não conta nada, deixa eu te mostrar a cena, Não. você conta depois. É só para contar, ninguém sabe. E é isso, e a mediunidade que acontece Na no ignorância. princípio do espiritismo, que o Eurípides Bartolomeu era vivo, e isso que vai se desenrolar. Vai. Vai ver se sai o som, viu? Fala pra eles se tá saindo o som. Você fala que sai o som. Ô, Benedel, Espera aí só um pouco. não tá morto, não. Tá, hoje tá certo. Eu te falo, né? Não gelou. Eu sim, eu tenho gente ali. Escreve aí, gente, se está saindo ou não. Eu acho que tem que... Não? Tá. Acabou do começo. Tá saindo o som. O velho não tá morto, não. Tá, hoje tá certo. Eu te falo, né? Não gelou. Eu sim, eu tenho gente ali. Que tem, meu lado? Não ficar com medo. Eu fingi que beijei, mas eu bati em casa. Tô precisando de um belo agora. Eu te falo, esse velho não tá morto. Como é que você sabe? Eu já vi outros mortos. Vocês lembram quando a professora Dona Marta morreu? Eu fiquei olhando bem assim. Aí eu vi uma luzinha saindo do corpo dela. Depois ela foi gelando, foi ficando cinzenta e foi perdendo a luz. Aí é que tá mortinho assim. A luz tem que apagar tudinho do corpo. E você tá vendo hoje no Versatilino? A luzinha tá lá, ó, inteirinha no corpo dele. Mas ele esfriou, Cláudio. Não tá respirando. Não sortou tudo. Já se tivesse comigo, devia sortar. Vai ter vestido mesmo, viu? Giusto, io acho melhor distribuire logo le punte e começar logo em tempo. Poi, já são quase 8 horas e levar ele até a vila vai demorar muito, hein? Mas, Padre Ju, os homens estão tentando improvisar um caixão, então o Belarmino está serrando umas tábuas. Não, mas se formos levá-lo de caixão, aí o enterro terá de ser a pé e vamos chegar lá na vila só lá pelas 8 horas da manhã. Não? Mas, Padre Ju, nós vai levar o defunto no lombo? É mais prático, meu Chico. Enrola ele no cobertor, põe uma vara no meio e a gente leva a cavalo. Será mais prático? Mas não pode enterrar, não. Se fosse o outro morrer. Não morreu! Mas eu acho que não morreu mesmo, não. Nós vamos pro bem, tá certo. Agora deve inventar coisa, criança tem cada bobeira. Olha, enquanto o senhor resolve aí, nós vamos puxar um terço, depois você encomenda o finado, né, padre? Está certo, senhora. Daqui a pouco começamos o encontro. É isso mesmo, Fiana. Nós vamos puxar um terço aqui. As bolas grandes é Pai Nosso, as bolas pequenas é a Bahia. Nós vamos começar pelas bolas pequenas, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita. Pelo amor de Deus, o finado vai encher, Eu não falei, a dona Sofia vai sortear um pum. Eu não vi nada, minha barriga estava aqui bem certinho. Olha, juro, tu quer mais fazer aqui? Eu juro que você vai pegar a minha filha. De repente, eu tenho que ser um pessoal viver. Que diabo aconteceu? Olha que barulho é essa? Nessa cena, né, que é bem do começo da história,
ali o Totti já mostra a mediunidade que ele tem. E como o Everton começou a falar, naquele ainda ambiente bem da roça, com pouco conhecimento, né? O Totti se mostra um médium por toda a vida. E depois que ele conhece o senhor Eurípides Barçanufo, aí vem a doutrina espírita que esclarece toda aquela mediunidade que ele tinha. E aí, voltando aí com a relação com a nossa passagem, até ficou bem parecida a questão do féretro, né? Que a Clarinha falou, do esquife, né? Que eles estavam ali bolando como que eles iam levar aquele defunto para enterrar, e também a questão da letargia ou da catalepsia. No caso do velho Saturnino, foi uma catalepsia, né? A gente poderia fazer assim, mas o que a gente visualiza? Que a questão da mediunidade, que Jesus, o médium dos médiuns, já via que aquele corpo ali não estava sem vida, ou essa capacidade outras pessoas têm também, né? Outros espíritos têm, né? Então, esse foi o primeiro ponto que a gente quis ilustrar aqui com essa passagem. Agora vamos continuar a apresentação. Quer falar alguma coisa, Vini? Não sei se todo mundo está entendendo, mas essa peça, essa é uma das primeiras cenas. Então, está todo mundo ali e é a primeira manifestação mediúnica do protagonista. E é o menininho. Então, ele fala assim, ó, ele não está morto, porque eu estou vendo uma luzinha nele. Quando a dona, assim, a fulana morreu, ela ficou apagada. E ele está acesinho. E o menino fala, ó, mas eu não vi nada, ele está frio, né? E aí ele fala assim, mas a luzinha está tudo lá nele, olha lá. E aí, quando vão fazer a oração, ele mexe, a personagem que a Edna faz, percebe, os outros não percebem, e de repente ele volta, né? Ele volta da catalepsia e fala, o que está acontecendo? Que barulheira é essa, né? Então, assim, uma personificação muito, muito próxima, né? Daquilo que o Evangelho relatou. Eu vou dar um spoiler aqui, porque a peça não está em cartaz mais, começou em 92, quem não assistiu, pelo amor, né? Então, já 30 anos. Mas tem no YouTube para quem quiser. Eu também. Mas, fica pior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e aí, agora, dando uma sinopse aqui da peça, ele, o Totti, que na verdade o nome é Aristóteles, ele, quando conhece Eurípides Barçanufo, ele descobre que ele havia sido um médico muito famoso e muito rico, e que ele nunca ajudou ninguém. E que naquela vida ele vem com aquele acervo cultural, mediúnico tão grande, mas de uma forma que ele não podia cobrar. Ele não tinha acesso a viver de novo aquilo que ele já tinha experimentado. Então, ele exerce a mediunidade pela vida inteira, curativa, de forma gratuita. Tal como Eurípides. Tal como o senhor Eurípides, Tem, né? Eurípides não, sim, mas patamar. Tem o mesmo... Então, só para a gente entender o que é. Alguém tem alguma dúvida, gente? Algum comentário para fazer? Alguém aqui não assistiu essa peça, pelo amor de Deus? Não assistiu? Tem no... Depois eu vou mandar o link lá no grupo. É a peça completinha filmada assim. Você viu que tem vários ângulos, assim, muito, muito amor. O teatro é feito para ver ao vivo, né? Assim, né? Na TV fica ruim, mas para entender a história, eu acho que a Edna nunca viu. Porque ela sempre nunca vi. Mas a gente está tentando aí uma verba para fazer um filme do Rio Totti. De repente vocês vão poder assistir o filme. Interessante. Quando começou, eu podia ser menino. Agora já vou ter que ser o avô. E aí, continuando, mas a gente não era nessa questão que a gente queria focar. A parte mais importante é que o Evangelho fala que o Senhor, inclusive, diz a sabedoria do Evangelho, que essa é a primeira vez que Lucas atribui a Jesus esse título de Senhor com S maiúsculo, como ele vai fazer depois ali em alguns trechos.
Isso é interessante, porque é o termo que a gente geralmente designa para Deus, né? Deus com D maiúsculo. E Jesus não é ele. Então, mas isso é interessante, porque é ali que ele vai fazer também o presságio do que seria a sua ressurreição. Então, será que é por acaso que é ali, que é a primeira vez que ele é chamado de Senhor, quando ele entra em contato com a ressurreição? Questões aí para a gente pensar. E o que eu achei interessante foi que ele fala, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E aí eu trouxe alguns trechinhos. Na Bíblia do Peregrino ele diz, Jesus, portador de vida, vai ao encontro da comitiva fúnebre. Não é casual a sincronia. Então ele não está passando ali, ele vê sem querer, assim, não é um acidente. Sai ao encontro da dor humana com toda a compaixão e essa mobiliza o poder. E nas Mulheres do Evangelho, que eu vi que o Bruno trouxe também esse texto completo, né, na íntegra, no estudo passado, ele fala, quando ele se aproximou era tarde. Era, na verdade, a tarde da alma dos homens. Ele parou, e olhando as faces marcadas daquela mulher, percebeu nas profundezas de sua alma o sofrimento de toda a humanidade, vítima da ignorância das leis da vida. Então, o que leva Jesus até aquele menino não é aquele menino, é a mãe dele. É o sentimento de amor que ele tem pela mãe. E é isso que é mais tocante. Ele chega para ela e fala, não chores. E devolve para ela, que ele fala, entrega a sua mãe. Então, isso que eu achei mais bonito dessa passagem, assim, e mais... Não que a ressurreição é bem interessante, mas isso eu achei mais interessante, né? Esse não chores, que é o que a gente quer focar Que é mais. uma consolação, Uma consolação direta Uma consolação para ela. direta. de Jesus para ela. Porque ela perde o seu filho, que era o que diz esse trecho das mulheres do Evangelho, que ela tinha perdido o marido, ela era viúva. Ela não tinha mais nada, ela tinha aquele filho. Ele devolve para ela essa alegria. Então é uma intervenção direta, percebe? É um tipo de salvação. É um tipo de salvação. Consolo, né? Daquele sofrimento. E assim, nessa passagem personifica ela, a gente fazendo essa ligação com a humanidade, de olhar para a humanidade com as com o seu sofrimento, as suas fraquezas, né? Até porque no próximo versículo a gente não incluiu. Mas eles vão falar que Deus veio ao seu povo. Então, ele vai ao encontro da dor humana, ele vai ao encontro dela, mas ela é como se ela fosse todo esse povo, sabe? Ele vai até eles, ele cura as dores deles. E vão falar que, eu não decorei, né, o versículo, mas vão se espalhar por toda a vizinhança que Deus veio ao seu povo. Eu achei bonito, assim. E aí a gente colocou 4 pontos, assim, ó, que a gente pode observar. Que Jesus enxerga a dor da mulher, e aí eu vou falar mulher, vocês entendam como a humanidade. Ele enxerga a dor, ele compadece dessa aflição, ele sabe que aquilo dói, ele deseja estancar as suas lágrimas e ele devolve a esperança. Então, são 4 pontos que eu acho que é uma coisa muito bonita e Jesus exemplifica nesta passagem, né, ao falar com esta mulher. E aí a gente quer perguntar para vocês, qual figura da nossa vida muitas vezes pode exercer essas atitudes para conosco, para cada um de nós? A gente gostaria que vocês falassem. Não entendi. Qual figura da sua vida, qual pessoa, qual... Mas figura como Jesus? Como Jesus, como uma pessoa que enxerga a sua dor, compadece da sua aflição, que quer estancar as suas lágrimas, que quer devolver a sua esperança. A gente queria que vocês pensassem um pouquinho, quem que pode fazer isso para com a gente? Carol respondeu que baixinho, a mãe. A Maria Luísa está aqui comigo, ó. Falou aí, Malu. Ela está fazendo pulseirinha para a tia Larissa, que está aí online. E aí ela está prestando atenção no estúdio. Ela falou assim, a minha mãe. Para ela é a mãe, tá? Para Carol também.
Tem mais gente aí. Eu acho que os amigos fazem muito essa parte também, né? Em muitos momentos. Fora isso, as pessoas que a gente consegue assistir os estudos. Por exemplo, esse grupo de estudo aqui, essa filmagem, dependendo do momento que você está assistindo, também exerce esse papel, né? O conteúdo que tem nesse estudo. Faltando gente falar, né, Lívia? Alguém mais quer Eu falar? concordo com a Edna nesse sentido, porque desde a pandemia ou antes, né, muita gente buscou esse conteúdo na internet, né, e mesmo que fosse novidade ou pela primeira vez, então assim, preencheu muitas pessoas para estancar as lágrimas, para devolver a esperança, né? No meu caso, são meus pais, meus amados pais, meus queridos. É tanto amor, né? E eu queria falar do slide anterior, que tem a ver com o que vocês trouxeram, né? Naquela segunda frase, é, percebeu nas profundezas de sua alma o sofrimento de toda a humanidade, vítima da ignorância das leis da vida. Então, esse vítima da ignorância das leis da vida, né? O quanto que a gente precisa buscar e ter esse espaço para aprofundar o nosso conhecimento, né? E se for em grupo, melhor, porque são multi-olhares, né? Então, Jesus trouxe essa possibilidade para a gente, estando mais perto nessa ação, né? Alguém mais? Nós também tivemos a visão do amigo, né? E o amigo, ele pode estar em forma de mãe, de pai, né? Mas do amigo que enxerga a sua dor, né? E vem aqui te ajudar no momento que você está em sofrimento, em aflição, né? Mas como que pode ser essa ajuda, esse não chores? Quando eu falo para alguém não chorar, às vezes, aí eu vou lá na nossa educação, né? Quando uma criança cai, rala um joelho, a gente fala, não, não é nada não, vai passar, né? Então a gente já, será que é esse não chores? Não é nada não? Será que é isso que Cristo quis falar pra gente? Que a gente às vezes aprende a tanto a negar isso, né? Esse não chores. Será que é ignorar? É Cristo quis falar isso pra gente, ignorar a própria dor? Não ouvir o sofrimento? Não. Será que quando ele fala não chores, será que é isso? O que vocês acham? Eu sinto que dizer não chores você não está sozinho, né? Sinto que é um lugar de dizer que tem alguém junto com você. E isso dá uma presença de pertencimento no seu sentimento. Isso assim. O que eu enxerguei quando eu li é que era uma... Eu penso muito no desespero, sabe? Não se desespere. Porque Também pensei no equilíbrio. é até aquela carta, né, que ela fala. O infortúnio maior é prosseguir vivendo a privação da fé. Eu acho que é esse o sentimento que ele quer tirar dela, assim, não perca a fé, não se desespere, não entende, não se sinta desamparada. Foi a leitura que eu tive. E colocamos aqui, ó, quem sofre, né? Se houver aceitação e entendimento do sofrimento como instrumento de aprendizado e evolução, o fardo se torna mais leve. Então, o consolo que Cristo traz, né, que eu acho que é aí onde tem que chegar, não é negar aquele sofrimento, mas não se desesperar com ele a ponto de perder o centro, né, o equilíbrio, mas entender. Quando a gente entende o porquê do sofrimento, esse nosso choro, ele pode ser diferente. Ele pode ser de tristeza, mas não de sofrimento. Porque
a gente negar as dores que temos aqui na matéria que estamos, a gente está deixando de aproveitar a experiência da matéria. Quem passa por um problema físico sabe que aquilo dói mesmo. Um sofrimento moral dói muito, uma doença que te traz, né? Uma depressão, isso é uma coisa que dói. Então, a gente negar isso, não pode doer, não posso sofrer, eu acho que a gente fugir desse aprendizado maravilhoso, né? De evolução. Então, aí eu vejo como a doutrina espírita, ela traz para a gente esse esclarecimento e torna esse sofrimento, esse chorar mais leve, né? Porque a gente tem a aceitação e o entendimento. Então, a gente refletiu muito nesse sentido, esse não chores. Ô, Lígia, eu ia até te falar sobre o espiritismo mesmo, porque depois que a gente começa a estudar, a compreender um pouquinho mais, é uma consolação. Porque uma mãe que perde um filho, eu tive uma experiência na minha família que minha irmã perdeu 3 filhos, assim, muito perto um do outro. Acho que não dá para mensurar a dor que essa mãe sente, né? E eu acho que só quando a gente aprende um pouquinho mais, você consegue, é o que você disse, você não vai deixar de chorar, você não vai sentir dor, mas você vai compreender e vai saber que nessas palavras de Jesus, não chores, me deu a entender assim, não chore, porque a vida não findou. Nós temos a vida eterna do Espírito, né? Foi isso que me tocou. Eu vejo muito assim, que quando a gente olha para a eternidade, a gente vive uma vírgula da nossa eternidade, mas é uma vírgula muito importante. Então, a gente não pode também ignorar esse momento presente, né? Porque ela não pode ser um ponto final. Então, isso é uma coisa que é um contrassenso difícil de lidar também, né? É uma coisa grande, mas tem uma coisa muito maior envolvida que é a minha jornada, né? Posso falar uma coisa? Me lembrei de... A música é muito forte para mim, né? Então, tem uma do Renato Teixeira, que fala assim: a amizade sincera, não obstante o remédio, é um abrigo seguro. Então, quando ele fala um abrigo seguro, é aquilo assim que você procura, né? Abrigo é aquilo que te recebe, né? No momento de dificuldade. Então, eu gosto muito, e ela desenvolve nesse sentido aí. Porque lá na frente ele fala assim: por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa terá sempre sua. E tem uma música que eu aprendi há pouco tempo. Para mim, ela é nova, mas ela é muito antiga, chama Lean on Me. Que fala assim, ó: Lean on me when you are not strong, and you be your friend. I will help you carry on. For it won't be long until I gonna need somebody to lean on me. Lean on. Traduzindo, que eu também não sabia, para quem não quiser, apoie-se em mim quando você não se sentir forte. E eu serei seu amigo. Eu Ajudarei te a ajudarei, né? seguir em frente. Porque não demorará muito tempo até que eu precise de alguém para me amparar. Dá para entender, né? Vou deixar lá no link para ouvirem depois. E aí, para complementar essa parte, nós trouxemos uma página do Emmanuel. Não podemos deixar, né, de trazer um ensinamento desse espírito maravilhoso. Então, a página é Não Lastimes, do livro Tocando o Barco. Não lamentes na vida aquilo que perdestes. O desgosto sofrido abriu-te estrada nova. Segue através da senda que a prova te mostrou. Renova o pensamento, larga-te do passado. Trabalha e busca a frente.
Não chores nem recues, e entenderás que Deus dá-nos sempre o melhor. Quantos de nós, né, vive uma situação, no momento não compreende, sofre, às vezes reclamamos, revoltamos, mas talvez aquela situação era uma encruzilhada da vida que nos levou para um lugar muito melhor, né? Então a gente sempre lembrar disso no momento de sofrimento, porque alguma coisa, estamos sendo os instrumentos, alguma coisa daquilo vai ser importante na nossa trajetória. Quer falar alguma coisa nesse texto? Eu não quero comentar nada sobre esse, não. Se alguém quiser comentar, viu? E aí, dando sequência, nós vamos ali focar nas seguintes palavras. Ó, e chegando, se tocou o esquife, e os que levavam paravam e disse: Jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora defunto sentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Aqui o nosso foco não é naquele que levanta, no jovem, mas no ato de Jesus levantá-lo para trazer a alegria e a esperança para a mãe. Entende? E aí a gente pergunta, né? Aí eu volto aí para nós. Nós podemos levantar alguém? Jesus dá o exemplo do amigo que levanta, traz o consolo e traz a esperança. E o que nós podemos fazer para levantar alguém? Né? No caso aí, ele levantou, ele agiu, né, com o jovem e entregou a sua mãe, que teve de volta a sua esperança. E nós? Né? Levanta-te. O que nós podemos fazer para levantar alguém? Quem levanta aquele que tem algum sofrimento? Eu volto lá na pergunta. Não é um amigo que pode levantar? Então, aqui eu quero testemunhar com vocês. Eu acho que quando a gente fala das nossas vivências, eu acho que a gente consegue trazer Jesus para o nosso coração, né? Depois que a Carol nasceu, eu fiquei grávida do quarto filho, né? Do Guilherme. E ele ficou alguns meses conosco. 5 meses e meio. E eu perdi esse bebê. E quando eu perdi esse bebê, foi uma coisa assim muito turbulenta, mas eu tinha comigo que eu tinha que ser instrumento daquela situação, né? Lá na frente a gente foi entender por quê, mas foi um sofrimento, né? Uma dor física, eu tive que fazer outra cesárea, né? O momento de maior sofrimento foi quando eu tive o leite desceu e eu não estava com o bebê, né? E muitos amigos, a família me acolheu muito, e todo mundo falava, confia em Deus, Deus sabe o que faz. A gente sempre fala isso, escuta isso, né? Mas aí uma amiga, acho que ela até está aqui, ela nem vai saber disso, tanto foi importante. A Karina, ela foi nos fazer uma visita naquela ocasião, e ela levou um texto para mim. Eu não lembro de quem que era o texto, mas a mensagem do texto era: Deus confia em você. Então, essa frase, Deus confia em você. Não eu confio em Deus, mas Ele confia que você vai conseguir superar isso e passar por essa situação. Essa frase me levantou de onde eu estava, né? Me levantou e ergui a cabeça e vamos enfrentar esse sofrimento com o olhar do aprendizado, né? Então, Karina, eu te agradeço aqui, não sei se nem se lembra disso, né? Mas eu lembro disso com muito carinho, né? Até dividi essa história com o meu irmão essa semana, que fazia tempo que eu não falava sobre isso. E eu acho que a gente podemos ser isso uns na vida dos outros, né? Às vezes a nossa palavra, o nosso ouvido, só de ouvir e acolher, já pode ser uma atitude de levantar o amigo, né? A gente pode derrubar, não é? A gente pode levantar, né?
Deixa eu ver aqui. Aí eu coloquei, ó. Karina não lembrava, não. Não, Karina. Ó, qualquer um de nós pode levar uma palavra de conforto e esperança para aquele que precisa. Pode ser uma palavra, pode ser uma música, né? Pode ser uma presença, uma visita. Então, isso, o amigo Jesus, que enxerga as nossas necessidades e angústias, exemplifica que nós podemos ser instrumentos para levantar o nosso próximo, trazendo-lhe esperança e alegria. Então, ficou muito para mim esse exemplo do amigo Jesus, né? Que ele ali trouxe, fez aquele ato, né? Aquele ato para essa mãe e conseguiu trazer a alegria e a esperança para ela. Alguém quer comentar alguma coisa desse ponto? Eu estou achando interessante se focarem assim na amizade, porque já faz um bom tempo que nós estamos focando muito no Jesus médico, muito, né? Médico das almas, né? Médico até do corpo, às vezes, né? E aqui, embora ele tenha sido médico também, porque é uma cura, né? Mas talvez o mote principal seja a compaixão pelo sofrimento alheio, né? E a gente dividir com o outro a amargura que ele sente, né? Às vezes não muda nada objetivamente, mas muda o estado íntimo, a forma de enxergar aquilo. Uhum. Saber disso, né? Saber que alguém se preocupa, se entristece, né? Com aquilo que você está passando. E assim, o fato de trazer aqui o que eu falei, né? A gente vai ancorar em nós o que é passagem. Pode ter sido uma coisa muito maior, né? Mas esse fato de exemplificar, de se olhar para o outro, né? E de compadecer desse sofrimento, o que nós podemos fazer com isso? Isso ficou muito forte para nós hoje. E eu trouxe uma página aqui, aí agora de um poeta, de um artista próximo aí, meu querido pai, do livro que ele escreveu, e a página chama Levanta-te. Esse livrinho aqui bonitinho, pus até a página aí, né? Tá? Ele coloca assim, ó. Ó, tu que dormes em plena vida, acura-te de tua obrigação, não fiques ressonado pensando que tudo vem às mãos. Ó tu, levanta-te em vigor, mocidade e crença, põe-te a campo e viverás feliz. Sê como a abelha na colmeia que tem função e não para. Sê como a formiga que coopera, dá de mãos. Sê como a ave que canta, sê como o condor que alça grande voo. Sê forte, sê venturoso, sê amável, sê humilde. Sê homem digno do bem, não seja vivo morto. Sê vivo pleno de vida e realização. Construireis a tarefa eminente para todas as pessoas. Andamos à cata dos valores humanos e tantas personalidades se realçam. Descubramos estas pessoas. Sejamos uns desses esteios vanguardeiros de um novo período para o homem na Terra. Então, é uma lição, né? Do que a gente pode ser para levantar, para se levantar, né? E eu achei tão bonita essa parte que fala assim, ó, nós andamos procurando, né, a cata dos valores humanos e tantas personalidades se realçam. Então, por que não, ao invés da gente começar a falar das pessoas que fazem o mal, a gente não fala das pessoas que fazem o bem? Tanta gente faz o bem. A gente trabalha com tanta gente boa, por que a gente foca nas difíceis? Não é verdade? Eu acho que a gente já vive esse tempo do mundo novo, mas o nosso olhar ainda quer se voltar para baixo. Então, eu acho que a gente tem que começar de pertinho, olhar para quem está do lado, valorizar para quem trabalha com você, para quem está todo dia com você. Então, que a gente possa mirar nestes exemplos de perto e de
um pouco mais longinho, né? Se a gente pegar aqui no nosso país, tanta gente boa que tem, em todas as áreas, nos conhecimentos, nas artes, né? Na engenharia, na música, né? Na dança, na política, em tantos lugares, né? Então, na nossa cidade, na nossa vizinhança, então, que a gente possa valorizar isso, por isso pode nos ajudar a levantar-nos coletivamente, né? Cada um fazendo a sua parte, como diz a música, cada um faz um pouquinho, logo pouco fica muito, né? É isso. E a gente queria encerrar, não sei se vocês querem comentar ou comentar depois. Ah, depois eu queria comentar sobre esse Levanta-te. Pode falar. Faz desde quando você falou isso, e teve outras reuniões nossas aqui que me deu vontade de falar, eu não sei porque eu não falei, mas eu gostaria de comentar. Teve uma vez que eu fui atravessar uma das ruas de Franca no semáforo. E sabe quando você vai um pé entra na outra barra da calça? E aí eu caí. Caí e tava vermelho, em seguida começou verde, e eu caí dali, e caí tão forte que rasgou o joelho, enfim. E as pessoas passavam, os carros passavam, e eu tava caída ali, sangrou a mão, sabe? E de repente eu ouvi, e moça, a senhora machucou? E era um mendigo, né? E esse mendigo que me ajudou. Então, esse Levanta-te, ele vem de todos os lugares e ele me ajudou a olhar mais para mais lugares e mais pessoas. Eu falei para ele que eu ia voltar e levar algumas coisas para ele, que ele falou que precisava de roupa. Nunca mais ele esteve ali, né? Então, eu acho que é isso, é a gente descobrir essas pessoas, né? E a gente falar, assim, de quem ajuda, de quem levanta e quem a gente pode levantar também. É isso. E aquela frase, né? Me corrija se eu falar errado. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais se o quiserdes. Que é o grande ensinamento do Cristo que fica, né? Então, que ele é o nosso exemplo, que a gente pode fazer muito mais, não precisa pôr ele lá longe, ele lá na cruz, né? Põe ele pertinho. Na Sandra aí, ele veio na forma de mim. Bem pertinho, né? Porque os Espíritos falam, Sandra, que muitas vezes eles nos procuram durante o dia para algum auxílio, e às vezes a gente não está com o pensamento bem, não está com o íntimo bem, sabe? E ele tem que ter um instrumento físico para ajudar. Então, quantos ali poderiam ter auxiliado, né? E aí depois a gente fala, nossa, as oportunidades batem toda hora, né? Batem toda hra. Por isso que todos que eu vejo, eu quero abraçar. Para a gente encerrar, aí a gente vai trazer mais um pouquinho, agora de intérpretes que, assim, eu sou apaixonada nessas pessoas que vão interpretar essa música. Essa música já me levantou muitas vezes, porque ela tem uma vibração, né? E nessa interpretação em especial, que ela foi feita na pandemia, foi, assim, muito, muito especial. Ouvir, eu quero compartilhar com vocês. Ouvir?
além de todo mal, de todo bem. É luz viva em nós, o sonho libertador, mudando a vida do sonhador. Clara certeza de amar, eternamente a se renovar. Chama divina que dá à luz humana o dom de curar, claro mistério do ser, todos os dias a renascer. Querer é poder e tornar todo milagre natural. É dom nosso. Deus é aqui, muito além de todo mal, de todo bem. É luz, é Bom, E tornar todo milagre natural. Olha que lindo, né, gente? É isso. Obrigada por vocês nos ouvirem. Esperamos ter contribuído, né? Yes. você acha, Bruno? Pode fazer de novo depois? Tá vendo? Você quer abrir seu áudio agora? Dá, dá. Eu Ah, fecho fecha o áudio nosso. aqui. Estão me ouvindo agora? Então, ô Bruno, acho que dá para elas fazerem estudo de vez em quando, né? Eu acho que elas podem pegar o quarto estudo fixo, aí deixa o Todo quinto, mês. aí revezando, né? Mas deixa eu falar uma coisa, eu fui ler o versículo e eu fui pegando, nossa, que coisa interessante, isso é interessante, isso é interessante. O rapaz falou, dá uma olhada nos slides do Bruno. Tava tudo assim que eu fui pensando. Isso é muito completo, tudo que vocês propõem, eu admiro. Eu fiquei muito admirada. Tava ali assim, toda ideia que eu tive, tava ali. Eu fiquei um pouco admirada. Isso aí é conexão, Clarinha. A gente entra em conexão com esse pessoal, aí a gente vai captando. Eu queria falar uma coisa a respeito dos milagres, que todas as vezes que o espírita vai falar de milagre, ele diz assim, mas não existe milagre, não existe milagre. E a gente precisava revisitar isso um pouco, porque a gente diz que não existe milagre no sentido de Deus quebrar as suas leis. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O fato do espírita entender que que Deus não infringe a sua própria lei, não torna menor um ato extraordinário. É o contrário. Ele é tão perfeito que jamais ele vai precisar abrir uma brecha dentro da lei que é divina, né? Então, assim, o que que é milagre? Milagre é quebra da lei divina? Bom, então para os espíritas não tem desse jeito. Mas o milagre como acontecimento extraordinário que acontece na vida nossa particular ou na humanidade, nesse a gente acredita. Nesse a gente vê. Esse dia aqui foi um milagre nesse sentido. Alguém que estava perdido e volta à vida. Não ele, mas a mãe. Mas a mãe. Lembrei, não sei se eu já contei isso aqui, de um videozinho que eu vi que a mãe fala assim: você troca a mamãe por alguma coisa? Por qualquer coisa? Não, não troco. E o menininho começa a chorar: não troco, não troco, mas nem por um presente, uma viagem. Não, não troco. E o papai?
Papai, eu troco. Pelo quê? Por paçoca. Pai, não tava valendo muito, não, né? Ah, muito bom. Ó, obrigado, meninas, viu? O estudo bom é aquele que toca a alma, como acho que alguém escreveu aqui. A Sandra escreveu. Se não, como diz o Moacir, né? Se não sentiu, não verdejou. Obrigado. Só que agora alguém vai ter que fazer a prece final aí. Alguém que já fruiu, né? Quem vai ser? Edna? Posso fazer? Que possamos, neste momento, então, respirar bem fundo e agradecer a Jesus pelo exemplo dado e a Deus por todas as oportunidades que Ele nos dá a cada dia de nos levantarmos. De a cada dia temos na nossa frente tantos exemplos, tantas coisas maravilhosas para que possamos nos levantar. Gratidão, Senhor, por poder fazer parte desse grupo e, através das suas histórias, misturar com as nossas e assim ir alimentando e acalentando as nossas almas e os nossos corações, para que possamos ser fortes e continuar no caminho, esse caminho que tantas pessoas já trilharam tão bem, e aonde a gente consegue perceber que também podemos trilhar esse caminho de uma forma mais leve, mais suave, mesmo com todos os sofrimentos, com todos os obstáculos, mais fortes na confiança, que estamos sempre amparados. Senhor Jesus, através de Ti, agradecemos a Deus pela oportunidade da vida e do estudo. Que o Senhor abençoe todos os nossos lares, que dos céus caiam jatos de luz iluminando os lares de todos aqueles que aqui se encontram e de toda a humanidade. Gratidão, Senhor. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Até Obrigada. domingo. Boa semana.